milionário fica chocado ao ver mendiga negra limpando seu escritório por um motivo oculto. Era uma manhã qualquer, cheia do bulício cotidiano de uma metrópole imensa. Otávio, o milionário, entrava em seu escritório de forma triunfante, cercado por seus assistentes, e um clima de reverência que o seguia como uma sombra. Ele era o tipo de homem que se destacava em qualquer lugar, com seu terno bem cortado e cabelo sempre alinhado. No entanto, naquelas horas de glória, algo inusitado aconteceu e tudo mudaria naquele momento. Enquanto Otávio se preparava para mais um dia de negócios, seus olhos se depararam com uma cena que desafiava suas convicções. No canto do escritório, uma garotinha negra, não mais que 7 anos, se esforçava para limpar cada canto com extrema dedicação. Lívia era assim que se chamava. Segurava um pano sujo, seu pequeno corpo curvado sob o peso do mundo. Ela não era uma mendiga, mas sua vida era marcada pela luta dia após dia ao lado de sua mãe, Vanessa. O olhar de Lívia carregava o peso da responsabilidade, uma mistura de inocência e tristeza que o chocava. Ele nunca notara os rostos daquelas pessoas que por necessidade trabalhavam para ele. Apenas os via como rostos anônimos. Agora, sua vida se tornava mais concreta. À medida que ela limpava, a cidade fervilhava ao redor dele. Carros apitando, gente gritando, a vida pulsando adiante, enquanto ele permanecia paralisado. O escritório era um microcosmo de desigualdade e, de repente, ele estava ali, testemunhando. Enquanto Lívia se esforçava, Vanessa caía em desespero no trabalho. Numa tarde, a exaustão se tornou insuportável e ela desmaiou. A cena ecoou em Otávio como um trovão. O que ele deveria fazer? A gerente de limpeza, Eduarda, observava com desconfiança essa nova amizade. E seu olhar congelado era um lembrete do abismo que separava suas realidades. Ao fundo, Anita, uma funcionária do escritório, murmurava algo sobre caridade disfarçada, sua voz ácida como veneno. Otávio estava em uma encruzilhada moral. Ele via em Lívia uma centelha de esperança, mas também um legado profundo de dor. Seria possível que uma simples ajuda suas viesse a desafiar as estruturas de classe que tanto o beneficiaram? Seria possível ver além de si mesmo? Os dias se estendiam, e com eles as cartas que Lívia escrevia, repletas de sonhos e anseios de mudança, ecoavam em sua mente como um mantra. Ele queria mudar, mas conseguiria se libertar dos preconceitos que o cercavam? A urgência do presente clamava por respostas que Otávio ainda não tinha. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Otávio refletia sobre seu papel naquele impasse social, a atmosfera ao seu redor mudou abruptamente. Um grito estridente cortou o ar, fazendo com que as conversas parassem instantaneamente. Era Vanessa, a mãe de Lívia, que aparecera à porta do escritório, com os olhos arregalados e o rosto pálido como uma folha de papel. Ela parecia assombrada, tremia visivelmente, e a cena que se desenrolou a seguir deixou todo mundo em choque. Ela não é só uma menina.
A voz de Vanessa se quebrou, ecoando em cada canto do escritório. Ela é minha esperança. As palavras dela foram como um soco no estômago de Otávio. Afinal, o que ele sabia sobre aquelas pessoas? O que ele realmente compreendia da vida de Lívia e Vanessa? Mas o momento de espanto não terminou ali. Então, o olhar de Vanessa se fixou em Otávio. Um olhar que carregava anos de angústia. E seu próximo movimento foi inesperado. Nosso passado é mais entrelaçado do que você imagina. Otávio! A revelação caiu como um raio. O ambiente em volta ficou tenso, como se o ar tivesse sido cortado. Todos os olhares se voltaram para ele e a confusão tomou conta do escritório. Você rejeitou meu pedido anos atrás e eu pensei que era só isso, mas você não sabe o que eu perdi. Vanessa deslizou uma carta amarelada do bolso dela, suas mãos tremendo de emoção. Você não sabe quem eu sou. Eu sou sua irmã, a irmã que você nunca conheceu. Otávio Bombástica causou um reboliço. O peso dessa informação não mostrava apenas a conexão entre eles, mas revelava segredos enterrados que poderiam desmantelar tudo o que ele havia construído. A gerente de limpeza, Eduarda, observava a cena com um olhar de incredulidade e Anita murmurou algo sobre destinos inescapáveis. Otávio não conseguiu reagir. A tempestade de emoções o envolveu. Confusão, raiva e, por fim, um sentimento profundo de traição. Ele se lembrou de sua infância, gazeteando vagas lembranças de uma irmã desaparecida. Mas nunca imaginou que a vida o tivesse trazido de volta a essa realidade. E você nunca se importou em me procurar? Nunca quis saber de mim? A voz de Vanessa estava cheia de dor. Lívia, ainda com o pano na mão, olhava entre os dois, mudando de um rosto ao outro em desespero. O escritório, antes repleto de arrogância e poder, agora se tornava um campo de batalha emocional. Os murmúrios se intensificaram e a tensão se tornava palpável. O que aconteceria com a reputação de Otávio? Seus sócios, seus parceiros de negócios, como eles reagiriam? A mão de Otávio estava fria. Sua mente girava. Preso entre o amor por uma família que gostaria de ter conhecido e a culpa de uma vida de privilégios que agora pareciam insuportáveis. Ali, no meio da confusão, ele percebeu que não poderia mais ignorar sua verdade. O passado o alcançara e a única coisa que ele sabia era que precisava tomar uma decisão. A urgência de agir era clara, mas o que significava isso? A cidade continuava pulsando lá fora, enquanto ele se encontrava paralisado em um mar de incertezas. Lívia, você será parte da minha vida. Ele finalmente conseguiu dizer, a voz trêmula. Mas seria isso o suficiente para consertar as feridas abertas? E a vida que ele conhecia, o milionário que era, poderia realmente se permitir carregá-las? A resposta ainda pairava no ar, pemosa e sem forma, enquanto a cidade se movia freneticamente além das janelas. Otávio sentiu as palavras de Vanessa reverberarem em sua mente, pesadas como uma âncora. Você é minha irmã. Essa revelação era uma bomba e ele estava paralisado. Mas bem quando a confusão começava a se instalar, tudo mudou novamente. Um barulho estamposo ecoou do lado de fora, seguido de gritos e caos. Os olhos de todos no escritório se voltaram para as janelas, onde o trânsito parou e os pedestres corriam em desespero. Algo grande estava acontecendo. Otávio sentia um frio na barriga. O que foi isso? Uma sensação de urgência tomou conta dele.
Eduarda, gerente de limpeza, já estava na porta tentando entender o que acontecia. É uma explosão na esquina! Seus olhos estavam arregalados e o pânico começou a se espalhar pelo escritório como fogo em palha. Os murmúrios cresciam e Otávio percebeu que precisavam saber o que estava acontecendo do lado de fora. Ele respirou fundo e se dirigiu à porta. "Fiquem aqui!" ordenou, mas o descontrole estava evidente. Enquanto cruzava a entrada, uma imagem aterrorizante se formou diante dele. Fumaça escura pairava no ar e a sirene de uma ambulância ecoava como um grito angustiante. Alguém gritou: "Tem pessoas feridas!" Naquele instante, um sentimento de urgência tomou conta dele. A conexão com Vanessa e Lívia ainda pulsava, mas agora era difusa diante da cena de horror que se desdobrava. Ele hesitou, mas algo o empurrou para frente. Não apenas sua natureza ambiciosa, mas uma nova determinação. No caminho, correu em direção à saída, sentindo o calor da fumaça e o clamor da multidão. E assim que ele se aproximou, viu algo que fez seu coração parar. No meio do caos, uma figura estava caída no chão. Era Vanessa, com sangue escorrendo de sua cabeça, seus braços estendidos, e Lívia gritando ao seu lado: "Não! Mãe!" A voz da garota cortou o ar e Otávio sentiu o mundo desabar ao seu redor. O choque percorreu seu corpo. Ele nunca tinha visto tamanha vulnerabilidade. Aquela mulher forte que ele acabara de descobrir ser sua irmã estava lutando pela vida. Desesperado, ele correu em direção a elas. O pensamento da revelação escapava de sua mente. Ele só conseguia pensar em ajudar. "Chame uma ambulância!" gritou para um dos assistentes que o seguiam, seu coração palpitando. Enquanto se agachava ao lado de Vanessa, que mal conseguia abrir os olhos, a cena tomou um tom surreal. As vozes da multidão se tornaram um eco distante e o mundo parecia girar. Ele segurou a mão de Vanessa, sentindo-a fria e frágil. "Fique comigo!" implorou, tentando manter a calma. Mas algo estranho começou a acontecer. À medida que ele tocava a mão dela, uma conexão visceral se formou. Uma corrente de energia entre irmãos que nunca se conheceram. Ele viu flashes de memórias, imagens distorcidas que jogavam luz sobre um passado que ele nem sabia que existia. E nesse momento, a expressão de Vanessa se transformou. Ela parecia ter uma visão, algo que a assustava. "Não!" murmurou. Então seus olhos se arregalaram. O que você fez?" Essas palavras cortaram o ar. O que ela queria dizer? Que segredo obscuro levava entre elas? Otávio sentiu um frio na espinha. O que ela sabia? Com sua mente explodindo em questionamentos, ele a ouviu sussurrar algo ininteligível, os olhos perdidos entre a vida e a morte. A vida de Otávio começava a se desvanecer diante daquela cena. Sua identidade estava a um passo de um abismo. As sirenes soavam cada vez mais alto, mas no fundo de sua mente, uma dúvida aterradora crescia. E se a conexão que ele havia sentido fosse mais do que apenas sangue? E se a verdade que ele procurava estivesse conectada não apenas ao passado, mas àquele exato momento? "O que você fez?" Ela repetiu, mais fraca, mas a intensidade de suas palavras ainda perfurava o silêncio do escritório. E naquele momento, Otávio soube que tudo estava prestes a mudar. Mas como eles precisavam de respostas? O que viria depois disso? Ninguém poderia prever. Otávio sentiu o mundo se desmoronar ao seu redor.
Com a mão dela na sua, sentiu um frio que não era apenas o calor da situação, mas algo que corria mais profundo. Ele entendia que estava em choque, mas o que Vanessa havia dito reverberava em seus pensamentos como um tambor ensurdecedor. O que você fez? As palavras ainda estavam ecoando, e ele conseguia ver as mãos trêmulas da mulher. Chame a ambulância! Gritou Otávio novamente, mas não só de desespero. Ele queria que tudo começasse a funcionar como antes, que aquela cena de dor se tornasse uma lembrança distante. Mas enquanto tentava manter a calma, um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor. Olhos curiosos e julgadores, medindo a situação. O pânico e a dúvida se filtraram pelo ambiente, e murmúrios atingiam seus ouvidos como um vento cortante. Então, do meio da multidão, uma figura surgiu. Era um homem que havia perdido o equilíbrio entre o caos e o desespero. Ele se aproximou como uma sombra, e a expressão em seu rosto fez o estômago de Otávio revirar. O homem estava suado, os olhos arregalados, e um tipo de determinação se misturava ao seu desespero. Não toque nela! Gritou o homem, apontando para Otávio com um dedo tremendo. Ela não é sua! Você não tem o direito, não depois do que fez! Otávio franziu a testa. O que aquele homem estava dizendo? O que você quer dizer com isso? A voz dele soou baixa, mas carregada de indignação. Vanessa, ainda na calçada, esboçou um gesto como se tentasse acalmar a situação. Você não sabe. Ela não é só uma mulher qualquer. Você a abandonou. O homem se aproximou mais, as palavras saindo de sua boca como veneno. Ela é minha mãe também. Um silêncio pesado caiu sobre todos. A revelação cortou o ar. Otávio sentiu seus pés vacilar sob a pressão da nova verdade. Ele olhou de um lado para o outro. Vendo os rostos das pessoas que antes eram meras sombras se tornarem evidências de um drama familiar que ele desconhecia. A filha, a irmã e agora o irmão? Ele não sabia o que sentir. Como assim? A alteração no tom de voz era uma mistura de confusão e uma raiva prestes a explodir. O homem avançou, apontando diretamente para Vanessa, que agora parecia mais pálida, sua expressão confusa e angustiada. Ela deveria estar viva com a família dela, e você fez isso. Você não pode simplesmente voltar quando bem entender e pensar que tudo vai ficar bem. O pânico crescia. Lívia estava em pé, perto da boca de emergência, sua pequena figura marcada pela dor e confusão. Mãe! Ela gemia, mais uma vez se dirigindo à figura desfalecida no chão. Agora havia um burburinho frenético, e Otávio se sentiu como se estivesse em uma tempestade. O queixo apertado, a respiração fluindo em desespero. Ele precisava de respostas. O que tinha feito? O que realmente aconteceu no passado? Ao mesmo tempo, um novo tipo de urgência tomou conta de seu coração. Era necessário acabar com isso. Me diga, quem é você de verdade? Otávio estava quase gritando. A tensão no ar era palpável. O homem se aproximou, encarando-o, e havia uma dor crua em seu olhar. Sou o que restou de uma família que você destruiu. Você não sabe o que aquela mulher perdeu, o que nós perdemos por sua causa. As palavras do homem penetraram em Otávio como estacas, furando mais fundo em uma ferida que ele ainda não sabia que tinha. O escritório, o lugar que sempre deveria representar sucesso e segurança, agora estava repleto de respingos de uma verdade que não podia escapar. Como um eco terrível, a cidade lá fora já não importava. Otávio sentiu o peso do passado empurrando-o. O que significava para ele?
A imagem de um futuro que poderia ser, agora se desfazia diante de seus olhos. O que significava ser um milionário se sua própria vida era uma mentira? A urgência do momento se tornava ainda mais intensa, e o que vinha a seguir era um abismo desconhecido. "Mãe!" gritou Lívia, mas o caos se intensificava. A sirene da ambulância se aproximava, mas a verdade pesada oprimia. Ele tinha que decidir, e a pressão aumentava a cada segundo. E naquele instante, soube que nada seria como antes. Uma dúvida cruel fixou-se, a alma dele balançando entre dor e choque. O que realmente estava escondido sob as camadas do passado? Otávio sentiu o chão se abrir sob seus pés. O homem à sua frente estava ofegante, quase violento na maneira como defendia Vanessa. As palavras dele se tornaram uma tempestade e a confusão tomou conta do escritório. Todos, até mesmo os curiosos, estavam presos na tensão. O que estava acontecendo? "O que você fez?" O homem repetiu, e sua voz se quebrou de emoção. "Você não era só um irmão ausente. Você era a razão da nossa dor." Otávio piscou, enfrentando aquela nova realidade. Ele queria gritar que não havia culpa em sua vida. Mas enquanto a sirene da ambulância se aproximava, outra verdade começou a se formar no ar pesado entre eles. A última frase do homem fez seu coração acelerar. Nossa dor? O que significava isso? Ele não sabia que havia mais pessoas envolvidas. Os murmúrios ao redor pareciam ecoar como um trolar de tempestade. Enquanto se perguntava o que fazer, a consciência de Lívia se impôs novamente na cena. A menina estava à beira de um colapso, segurando a mão da mãe com todas as forças. Seus pequenos dedos, magnificamente firmes em contraste à fragilidade de Vanessa. Seu desespero guinchava através do ar. "Mãe, por favor, fique comigo!" A sensação de impotência se espalhou pelo escritório. "O que você fez?" O homem ameaçou novamente, mas a angústia crescia. "Você tem noção do que causou? Nunca se preocupou com a nossa família." Todo o peso das palavras pairava como uma sombra sobre Otávio. Máscaras sociais, 1 milhão de ataduras que cercavam sua vida, pareciam agora insípidas e ridículas. Mas então, o que ninguém esperava aconteceu. Vanessa, lutando contra a dor, levantou um braço como uma chamada à vida. "Beto, não!" Seus olhos se arregalaram e a força dela fez com que todos prendessem a respiração. O ambiente inteiro pareceu estar suspensos, como se cada ser respirasse no mesmo ritmo do pânico compartilhado. "Não diga que é ele", Otávio murmurou, um arrepio percorrendo sua espinha. "Ele é meu filho também, o filho que você nunca soube que tinha." A confusão foi esmagadora. O homem, que agora Otávio entendia ser Beto, olhou para Vanessa com um misto de ódio e desamparo. O que isso significava? O que de fato havia acontecido na sua família? O segredo e a dor eram mais profundos do que ele podia imaginar. Os olhares de todos se inverteram sobre Otávio. O silêncio afligia como uma corda tensa. "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a raiva começando a crescer. A revelação foi como uma bomba, e a sala começou a girar. Uma confusão embriagadora o envolveu. Ele concluiria que não era apenas um irmão perdido, mas também um avô, um participante em um escândalo familiar que envelopava sua vida inteira e o condenava ao mesmo tempo. Eu e Vanessa, nós tínhamos tudo.
até você nos separar. O tom de Beto se elevou, a raiva dele ardendo. Cada palavra dele perfurava como um soco. Otávio tinha que se segurar naquela torrente de revelações. Um nó se formando em sua garganta ao perceber que a dor da mãe e da filha era também parte de um passado que já havia decidido ignorar. No entanto, a epifania não mudou a realidade. A atmosfera estava saturada, o corpo de Vanessa parecia cada vez mais frágil. Lívia, aos prantos, observou enquanto a verdade, repleta de segredos, começava a invasão da raiva. E quando a sirene finalmente soou próximo, ninguém se preparou para o que viria a seguir. A ambulância apareceu em meio ao caos. E assim que os paramédicos saltaram, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Eduarda, a gerente de limpeza, puxando um fio de um passado que ninguém havia notado. "Esperem!" ela gritou, e todos voltaram os olhos para ela. "Otávio, você não sabe o que aconteceu naquele dia. O que realmente aconteceu?" A tensão aumentou exponencialmente. O corpo de Otávio se dilatou. A verdade estava prestes a jorrar como um rio sem barreiras. O que mais poderia ser revelado? O que mais teria que enfrentar naquele cenário insano? Agora as peças do quebra-cabeça estavam se revelando e não havia mais como voltar atrás. A tensão no ar era palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Os olhos de Otávio estavam fixos em Eduarda, a gerente de limpeza, enquanto ela estava prestes a despejar uma verdade que poderia despedaçar tudo. "Otávio, você não sabe o que realmente aconteceu naquele dia." A voz dela tremia, mas a determinação era inegável. O que ela ia dizer poderia mudar o jeito como ele via seu passado. Com a sirene da ambulância cada vez mais próxima, o pânico se espalhava entre os presentes. O homem que se dizia irmão de Vanessa, Beto, aquietou-se, não por falta de raiva, mas claramente curioso sobre o que estava prestes a ser revelado. "Isso não pode ser verdade!" expôs Beto, interrompendo Eduarda. "Você vai me dizer que a culpa foi de alguém além dele?" Eduarda deu um passo à frente, olhos ardentes. Não era só culpa dele. O que aconteceu foi muito mais complexo. Eu era amiga da família. Eu vi tudo. Vanessa não contou a verdade. Todos prenderam a respiração. As palavras de Eduarda caíam como pedras em um lago calmo, criando ondas de inquietação. Nessa hora, Lívia, ainda de mãos dadas com a mãe, não suportou mais. "O que você está dizendo?" Seu olhar era de confusão e desespero. O desespero dela refletia na expressão de cada um que observava. Ela continuou, interrompendo a tensão. "Certa noite, anos atrás, eu estava lá. Uma briga foi algo horrível. Vanessa estava frenética e alguém a empurrou." Silêncio. As palavras que Eduarda soltava agora anunciavam uma maré de memórias que ninguém queria revisitar. "Alguém empurrou?" perguntou Otávio, seu coração acelerado. Que memória era essa? E como isso poderia explicar o que aconteceu? Eduarda balançou a cabeça, a verdade em suas palavras fazendo um eco. Não era só uma briga. Havia dinheiro e traição misturados. O que você não sabe, Otávio, é que na noite em que sua vida mudou para sempre, alguém muito próximo a você estava envolvido. E isso mudou tudo. Os murmúrios aumentaram. Um choque se espalhou entre os ouvintes. "O quê?" A incredulidade saltava da voz de Otávio. "Quem? O que você está tentando insinuar?" A ansiedade suprimia sua voz. Eduarda respirou fundo, as palavras brotando entre os lábios como um grito de socorro.
Aquele que é seu pai! Ele estava lá! Ele fez isso acontecer! A revelação percorreu o ambiente como um relâmpago. Os rostos mudaram. Otávio viu a incredulidade e a raiva em Beto, uma mistura de emoções que se desdobravam em cada olhar. Não! Não pode ser! Otávio deu um passo atrás, como se precisasse de espaço para processar a avalanche de informações. Mas Eduarda não terminou. Ele nunca se preocupou. Pensou apenas em manter seu nome limpo. Vanessa, sua mãe, sempre foi a sacrifício de algo maior. A última frase foi um golpe. Uma faca cravada bem no centro de sua história. A cada início de frase, novos fragmentos se juntavam. A vida que ele conhecia era uma farsa. Você está dizendo que foi meu pai quem causou isso? Os olhos de Otávio estavam arregalados, seu peito apertado em desespero. Tudo começava a desmoronar em sua mente. Ele olhou para Vanessa e Lívia, pensando em como tudo isso se entrelaçava. O que significava isso para ele? Para a família que nunca teve. O instantâneo da dor que ele trouxe para perto, agora se tornando um eco distante. O que fazer a seguir? E mais importante, quem era realmente esse homem que não apenas levantou uma parede entre ele e sua história, mas fez com que a vida deles se tornasse um pesadelo? Lívia, perto de sua mãe, ergueu a cabeça e gritou: "Mãe, por favor, volte para nós!" E ali no caos, Otávio percebeu que não apenas a vida de Vanessa e Lívia estava em risco. A sua própria vida estava prestes a mudar para sempre. E ele estava prestes a descobrir que alguns segredos nunca deveriam ser revelados. Mas o chamado da ambulância agora parecia distante. A cidade lá fora ainda se movia. Dentro daquele escritório, o tempo tinha congelado. Otávio estava prestes a enfrentar a verdade sobre sua família, sobre si mesmo. E talvez não houvesse como voltar atrás. O que mais poderia surgir do passado que ele pensava ter deixado para trás? Otávio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Com a mão dela na sua, sentiu um frio que não era apenas o calor da situação, mas algo que corria mais profundo. Ele entendia que estava em choque, mas o que Vanessa havia dito reverberava em seus pensamentos como um tambor ensurdecedor. "O que você fez?" As palavras ainda estavam ecoando e ele conseguia ver as mãos trêmulas da mulher. "Chame a ambulância!" gritou Otávio novamente, não só de desespero. Ele queria que tudo começasse a funcionar como antes, que aquela cena de dor se tornasse uma lembrança distante. Mas enquanto tentava manter a calma, um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor. Olhos curiosos e julgadores medindo a situação. O pânico e a dúvida se filtraram pelo ambiente, e murmúrios atingiam seus ouvidos como um vento cortante. Então, do meio da multidão, uma figura surgiu. Era um homem que havia perdido o equilíbrio entre o caos e o desespero. Ele se aproximou como uma sombra, e a expressão em seu rosto fez o estômago de Otávio revirar. O homem estava suado, os olhos arregalados, e um tipo de determinação se misturava ao seu desespero. "Não toque nela!" gritou o homem, apontando para Otávio com um dedo tremendo. "Ela não é sua! Você não tem o direito! Não depois do que fez!" Otávio franziu a testa. O que aquele homem estava dizendo? O que você quer dizer com isso? A voz dele soou baixa, mas carregada de indignação. Vanessa, ainda na calçada, esboçou um gesto como se tentasse acalmar a situação.
Você não sabe. Ela não é só uma mulher qualquer. Você a abandonou. O homem se aproximou mais, as palavras saindo de sua boca como veneno. Ela é minha mãe também. Um silêncio pesado caiu sobre todos. A revelação cortou o ar. Otávio sentiu seus pés vacilar sob a pressão da nova verdade. Ele olhou de um lado para o outro, vendo os rostos das pessoas que antes eram meras sombras se tornarem evidências de um drama familiar que ele desconhecia. A filha, a irmã e agora o irmão. Ele não sabia o que sentir. Como assim? A alteração no tom de voz era uma mistura de confusão e uma raiva prestes a explodir. O homem avançou, apontando diretamente para Vanessa, que agora parecia mais pálida, sua expressão confusa e angustiada. Ela deveria estar viva com a família dela, e você fez isso. Você não pode simplesmente voltar quando bem entender e pensar que tudo vai ficar bem. O pânico crescia. Lívia estava em pé perto da boca de emergência, sua pequena figura marcada pela dor e confusão. Mãe! Ela gemia, mais uma vez se dirigindo à figura desfalecida no chão. Agora havia um burburinho frenético, e Otávio se sentiu como se estivesse em uma tempestade. O queixo apertado, a respiração fluindo em desespero. Ele precisava de respostas. O que tinha feito? O que realmente aconteceu no passado? Ao mesmo tempo, um novo tipo de urgência tomou conta de seu coração. Era necessário acabar com isso. Me diga, quem é você, de verdade? Otávio estava quase gritando. A tensão no ar era palpável. O homem se aproximou, encarando-o, e havia uma dor crua em seu olhar. Sou o que restou de uma família que você destruiu. Você não sabe o que aquela mulher perdeu, o que nós perdemos por sua causa. As palavras do homem penetraram em Otávio como estacas, furando mais fundo em uma ferida que ele ainda não sabia que tinha. O escritório, o lugar que sempre deveria representar sucesso e segurança, agora estava repleto de respingos de uma verdade que não podia escapar. Como um eco terrível, a cidade lá fora já não importava. Otávio estava prestes a cair em um abismo de culpa e dor. E foi quando tudo mudou novamente. Um grito cortante ecoou do fundo da rua, seguido por uma série de explosões. O chão tremeu sob seus pés, e ele viu um carro incendiado, em chamas subindo pela calçada, fazendo os paramédicos e os presentes esquecerem momentaneamente a cena ali. O que foi isso? A adrenalina tomou conta de todos, e os olhares se voltaram para o exterior em estado de pânico. Mas foi apenas a cortina de fumaça que se adensou, obscurecendo a visão. E enquanto as pessoas corriam em busca de refúgio, a realidade começou a desmoronar em uma nova camada de caos. Vanessa, em agonia, gritou. O som de sirenes cresceu, mas de verdadeiro impacto foi quando Otávio viu algo se materializando através da fumaça. Uma silhueta que parecia se arrastar emergia do inferno em miniatura. Não! Não pode ser! Otávio mal conseguiu verbalizar quando a figura se aproximou e ele reconheceu o rosto, não apenas do homem que gritou, mas de seu pai, que estava agora em pé, coberto de sujeira e sangue, escorregando para fora da escuridão. Você não deveria estar aqui! O homem balbuciou, sua voz uma mistura entre a fúria e o desespero. Diga à sua família que a verdade virá. Não importa o que façam. O ambiente se congelou. O caos se calou quando as palavras do homem atravessaram como facas. A conexão estava se formando. Um nó invisível atado entre eles.
Otávio olhou para Beto, para a expressão em seu rosto, e percebeu que todo esse tempo eles estavam interligados de maneiras que nenhum deles poderia compreender. Por que seu pai estava nesse lugar, ferido e perdido? O que ele sabia? Uma dúvida profunda virou sua cabeça a 1000 por hora. A conexão não se tratava apenas de um passado obscuro, mas de um presente que parecia prestes a desmoronar. A cidade, a luz, tudo estava em perigo. Enquanto as autoridades chegavam e a fumaça se dissipava, cada um deles estava prestes a enfrentar a verdade. O que mais estava escondido nas sombras? E, principalmente, o que seria quebrado quando as verdades finalmente viessem à tona? Otávio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Com a mão dela na sua, sentiu um frio que não é apenas o calor da situação, mas algo que corria mais profundo. Ele entendia que estava em choque. Mas o que Vanessa havia dito reverberava em seus pensamentos como um tambor ensurdecedor. O que você fez? As palavras ainda estavam ecoando e ele conseguia ver as mãos trêmulas da mulher. Chame a ambulância! Gritou Otávio novamente, mas não só de desespero. Ele queria que tudo começasse a funcionar como antes, que aquela cena de dor se tornasse uma lembrança distante. Mas, enquanto tentava manter a calma, um grupo de pessoas começou a se aglomerar ao redor. Olhos curiosos e julgadores medindo a situação. O pânico e a dúvida se filtraram pelo ambiente, e murmúrios atingiam seus ouvidos como um vento cortante. Então, do meio da multidão, uma figura surgiu. Era um homem que havia perdido o equilíbrio entre o caos e o desespero. Ele se aproximou como uma sombra, e a expressão em seu rosto fez o estômago de Otávio revirar. O homem estava suado, os olhos arregalados, e um tipo de determinação se misturava ao seu desespero. Não toque nela! Gritou o homem, apontando para Otávio com um demo tremendo. Ela não é sua! Você não tem o direito! Não depois do que fez! Otávio franziu a testa. O que aquele homem estava dizendo? O que você quer dizer com isso? A voz dele soou baixa, mas carregada de indignação. Vanessa, ainda na calçada, esboçou um gesto, como se tentasse acalmar a situação. Você não sabe. Ela não é só uma mulher qualquer. Você a abandonou. O homem se aproximou mais, as palavras saindo de sua boca como veneno. Ela é minha mãe também. Um silêncio pesado caiu sobre todos. A revelação cortou o ar. Otávio sentiu seus pés vacilar sob a pressão da nova verdade. Ele olhou de um lado para o outro, vendo os rostos das pessoas, que antes eram meras sombras, se tornarem evidências de um drama familiar que ele desconhecia. A filha, a irmã e agora o irmão? Ele não sabia o que sentir. Como assim? A alteração no tom de voz era uma mistura de confusão e uma raiva prestes a explodir. O homem avançou, apontando diretamente para Vanessa, que agora parecia mais pálida. Sua expressão confusa e angustiada. Ela deveria estar viva com a família dela! E você fez isso! Você não pode simplesmente voltar quando bem entender e pensar que tudo vai ficar bem. O pânico crescia. Lívia estava em pé, perto da boca de emergência, sua pequena figura marcada pela dor e confusão. Mãe! Ela gemia, mais uma vez se dirigindo à figura desfalecida no chão. Agora havia um burburinho frenético e Otávio se sentiu como se estivesse em uma tempestade. O queixo apertado, a respiração fluindo em desespero. Me diga, quem é você de verdade? Otávio estava quase gritando. A tensão no ar era palpável. O homem se aproximou, encarando-o.
e havia uma dor crua em seu olhar. Sou o que restou de uma família que você destruiu. Você não sabe o que aquela mulher perdeu, o que nós perdemos por sua causa. As palavras do homem penetraram em Otávio como estacas, furando mais fundo em uma ferida que ele ainda não sabia que tinha. O escritório, o lugar que sempre deveria representar sucesso e segurança, agora estava repleto de respingos de uma verdade que não podia escapar. Como um eco terrível, a cidade lá fora já não importava. Otávio estava prestes a cair em um abismo de culpa e dor. E foi quando tudo mudou novamente. Um grito cortante ecoou do fundo da rua, seguido por uma série de explosões. O chão tremeu sob seus pés, e ele viu um carro incendiado, em chamas subindo pela calçada, fazendo os paramédicos e os presentes esquecerem momentaneamente a cena ali. Não! Não pode ser! Otávio mal conseguiu verbalizar, quando a figura se aproximou e ele reconheceu o rosto, não apenas do homem que gritou, mas de seu pai, que estava agora em pé, coberto de sujeira e sangue, escorregando para fora da escuridão. Você não deveria estar aqui! O homem balbuciou, sua voz uma mistura entre a fúria e o desespero. Diga à sua família que a verdade virá. Não importa o que façam. O ambiente se congelou. O caos se calou quando as palavras do homem atravessaram como facas. A conexão estava se formando. Um nó invisível atado entre eles. Otávio olhou para Beto, para a expressão em seu rosto, e percebeu que todo esse tempo eles estavam interligados de maneiras que nenhum deles poderia compreender. Por que seu pai estava nesse lugar, ferido e perdido? O que ele sabia? Uma dúvida profunda virou sua cabeça 1000 por hora. A conexão não se tratava apenas de um passado obscuro, mas de um presente que parecia prestes a desmoronar. A cidade, a luz, tudo estava em perigo. Enquanto as autoridades chegavam e a fumaça se dissipava, cada um deles estava prestes a enfrentar a verdade. O que mais estava escondido nas sombras? E, principalmente, o que seria quebrado quando as verdades finalmente viessem à tona? Otávio sentiu o tempo congelar. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. O homem, seu pai, estava ali coberto de sujeira e sangue, e o pânico se espalhou como fogo em palha. O que ele queria dizer? A confusão pairava no ar, mas então um grito cortante ecoou pela multidão. Atrás de você! Uma mulher que parecia ter saído do nada correu em sua direção, seu vestido esvoaçando como se estivesse no meio de um filme. Otávio se virou, mas foi tarde demais. Algo pesado o atingiu nas costas e ele caiu no chão, a dor abrupta estourando em sua coluna. Ele se virou, ofegante, e viu a mulher se levantando, com expressão alarmada, apontando para o céu. "Olhe!" gritou. Seu olhar estava fixo em algum lugar acima. Quando ele seguiu seu dedo indicador, o mundo ao seu redor pareceu se arrumar. O que estava acontecendo? Otávio viu um helicóptero. Descia em velocidade, com as lâminas cortando o ar como um demônio enfurecido. Mas não era um helicóptero comum. Algo estava errado. Um brilho intenso começou a emanar de baixo, e ele pôde sentir a eletricidade no ar. O que era aquilo? As pessoas ao redor se espalharam, buscando abrigo. O caos tomou conta. O homem ao seu lado, seu pai, baixou a cabeça.
um olhar aterrorizado no rosto. Ele veio, sussurrou, como se isso fizesse sentido. Mas ele... O coração de Otávio disparou. O que estava acontecendo? E então, a verdade estalou como vidro quebrando. A mulher que havia gritado não estava apenas avisando sobre o helicóptero, mas havia algo mais. Algo que ele não estava preparado para ouvir. Você não sabe quem você realmente é, ela gritou, e a multidão se virou para ela, agora intrigada. Quem eu sou? As palavras saíram entrecortadas, mas sentiu o nó na garganta. Um sentimento corrosivo de dúvida e desconfiança invadiu seu corpo. A mulher nostálgica continuou. Você realmente acha que a gente sempre ficou aqui por acaso? Você é parte de algo maior, muito maior do que você imagina. O tempo parou. Um silêncio espesso invadiu o ambiente. A mulher não estava simplesmente falando. Havia uma convicção no olhar dela. Ele sentia que o mistério estava prestes a se revelar. Você é o herdeiro de uma fortuna que seu pai escondeu de todos nós. A verdadeira razão do seu desaparecimento. Desaparecimento? De fortuna? As palavras dele eram como eco no meio de um furacão, perdendo-se entre os ruídos da multidão e os helicópteros. Ele não pode saber! Gritou seu pai, desesperado, como se estivesse sendo puxado de uma dimensão para outra. Navagora. Ela avançou decidida, e a clareza dos olhos dela era mais intensa do que a luz que emanava do helicóptero acima. A verdade lhe pertence. A longa história de nossa família, tudo o que você pensou que sabia, é uma farsa. A cada palavra um novo abalo se formava. Otávio olhou nos olhos da mulher, e através da confusão, viu um lampejo de reconhecimento. Você é minha mãe. Ele mal conseguiu completar a frase, a adrenalina corrente em suas veias. Não podia ser. O audi do barulho do helicóptero crescia, como se respondendo ao tumulto de revelações que ameaçava rasgar sua realidade. E então, outra figura emergeu, uma sombra familiar. Era a Vanessa! Não! Não! Gritou. Uma explosão soou. Não do helicóptero, mas de uma bomba ao longe. Tudo ao redor parecia desabar em um instante. Otávio olhou para a mulher em incredulidade. E a bancada já tremulava. A verdade que estava prestes a ser revelada agora parecia uma bomba prestes a eclodir. Uma única pergunta sucou seu pensamento. O que mais havia escondido naquela família? Que segredos devastadores estavam prestes a explodir? No meio do caos, havia um mistério que precisava ser solucionado. E ele estava determinado a descobrir, mesmo que pudesse custar tudo o que ele sabia. Otávio sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando. As revelações explodiam como balas e os rostos da multidão se tornaram borrões confusos diante dos seus olhos. Lia, sua mãe? Como isso era possível? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto seus sentimentos se aglutinavam, confusos como um furacão prestes a desabá-las. Não! Ele balbuciou, como se pudesse negar tudo o que ouvira. A mulher gritou algo, mas ele não conseguia processar. O caos ao seu redor parecia ampliar o desespero da situação. Mãe, não, minha mãe está aqui! E apontou para Vanessa, que ainda se debatia no chão, cercada por pessoas atordoadas. Beto, o homem que se dizia irmão, encarava a cena com a raiva e dor estampadas no rosto. Ela não está só, Otávio. Você precisa entender a verdade. O que você fez foi muito mais do que você acha. O tumulto fez os dois se aproximarem, mas Otávio estava perdido entre a confusão de sentimentos. A mulher misteriosa se aproximou novamente. A intensidade nos olhos dela quase o hipnotizava. A verdade vai libertar todos vocês. Esta é a hora. Não fuja dele.
Antes que pudesse responder, um estrondo maior ecoou na rua, interrompendo as revelações. Otávio olhou para o helicóptero sobrevoando a área. A pressão aumentava. O pânico das pessoas se avolumava. E ao ver Vanessa enfraquecida no chão, seu coração quase parou. O caos envolvia todos. Mas uma coisa era clara. A cada segundo, as verdades irrompendo exigiam uma escolha. Ele sentiu um nó na garganta. Era hora de agir. Com um impulso de determinação, Otávio deu um passo à frente, determinado a enfrentar qualquer que fosse a verdade. "Parem!" gritou. E a multidão, por alguns instantes, ficou em silêncio. "O que for preciso, nós iremos enfrentar isso juntos. Vanessa, Beto, nós somos uma família." As palavras deixaram seus lábios como um mantra de esperança. O brilho nos olhos de Beto começou a apagar a incerteza. Vanessa, com a mão trêmula, tocou a de Otávio e sussurrou: "A verdade é dolorosa, mas é hora de testemunhar o que realmente somos." Mas antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, uma nova explosão reverberou pelo ar. O pânico tomou conta novamente. Mas agora havia uma tensão palpável. Entre gritos de alerta e súplicas, Otávio se viu cercado pela confusão de emoções e vozes. Entende-se que cada um lutava suas batalhas internas, mas agora estavam juntos. Ele olhou para Beto, vendo a dor refletida naquele rosto que, de forma estranhamente familiar, também era seu. O legado de sua família, todo o sufrágio precisava ser conhecido. E com um novo impulso, Otávio caminhou em direção ao futuro. Não havia mais espaço para mentiras. "Vamos juntos descobrir a verdade", clamou, e as palavras soavam mais poderosas do que um grito de guerra. O helicóptero ainda zumbindo ao fundo. Muitos olharam para ele com expectativa. Com um estalo, tudo se acalmou por um momento e ali, sob o céu escuro manchado pelo incêndio, o que prometia ser um novo começo se desenrolava. O passado pesado o seguia. Essas doloridas revelações estavam prestes a alterar suas vidas de uma forma que ninguém podia imaginar. Porém, restava uma dúvida coletiva: o que mais havia escondido a família deles? A verdade ainda se escondia nas sombras à espera do momento certo. Agora, imagine o que vem a seguir. Cada revelação, cada segredo a desvendar. Você não pode perder as próximas histórias exclusivas. Então, se inscreva imediatamente no canal e tenha certeza de que nada irá escapar do seu olhar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação é crucial. O mais importante, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Deixe sua marca e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho cheio de reviravoltas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para se unir a esta comunidade.